Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu me senti obrigado a vir aqui fazer esse vídeo falando sobre a perigosa relação de altos níveis de vitamina B12 versus câncer. Isso é uma coisa um tanto nova, uma informação polêmica e recente, e que eu percebo que, como muitas das informações científicas que chegam à grande comunidade, assim, à grande massa, essa foi mais uma das informações que chegou um pouco distorcida. Percebo isso pela maneira com que as pessoas me abordam no consultório quando elas olham para um exame de vitamina B12 no sangue e avaliam que está muito alto. Bom, vamos lá. Pontos importantes antes de entrarmos no assunto. Primeiro ponto importante para poder falar sobre isso é o tal do valor de referência. A gente já fez aqui diversos vídeos mostrando que valores de referência vão variar de laboratório para laboratório. Você vai pegar lá um laboratório feito numa cidade, vai dizer assim, valor de referência 211 a 980. Olha a amplitude desse valor de referência. Aí você vai pegar um outro laboratório e vai trazer um valor de referência com uma amplitude menor. E a gente vai avaliando e vai vendo números realmente que nos confundem. Porque o que é? Como é que é, Samuel? Como é que cada laboratório diz o que eles querem? Infelizmente o laboratório ele vai fazer um cálculo baseado na sua amostra. Então aqui seria uma curva de Gauss invertida, dividido aqui em 5... Como é que a gente chama isso aqui? 5 desvios padrões e vai distribuindo os valores aqui dentro, quantas pessoas coletaram sangue e os resultados delas, né? Aí vai tirar aqui, sei lá, por exemplo, vai tirar um desvio padrão para cada lado, vai ficar com essa média aqui. E a média vai ser o valor da referência, tá? Bom, só que isso não significa que ali dentro é o saudável. Isso significa que está dentro de uma média estatística populacional e que, como eu disse aqui, cada laboratório vai trazer a sua média estatística, tá? Bom, então o primeiro ponto é entender o que seria um valor recomendável de vitamina B12. A gente falaria aqui não abaixo de 600, tá? Abaixo de 600 começa a ficar perigoso. Pode ser que tenham pessoas que vão ter 500 de vitamina B12 e que vão estar bem. Mas para muita gente talvez 500 seja pouco, porque é muito individual isso, tá? Claro que se eu quiser saber aqui, fazer algo bem individual, eu peço vitamina B12 e também solicito dosagem do mevalonato ou ácido mevalônico. Aí eu vou conseguir olhar para esses indicadores e vou saber se 500 para aquela pessoa é pouco, é ótimo, né? Bom, enfim, a gente usa uma linhazinha aqui de 600 como um númerozinho que seria um bom indicador e se for maior que isso, seria ótimo, né? A gente falaria assim, um valor perfeito de B12 em torno de 800. Tá, e aí a pessoa ela vai chegar aqui, às vezes com um valor de referência de um laboratório que vai falar que o normal é de 194 a 660. Eu tenho uma vitamina B12 de 800, está muito alto. Não, está alto para quem? Está alto para um valor de referência? Não. Então isso aqui a gente não usaria, tá? O que seria um valor de referência que realmente é um excesso desnecessário? Esse excesso desnecessário, sei lá, acima de 1000, passou de 1000, poucas pessoas vão precisar de mais de 1000 de B12. Talvez um diabético com disfunção de bainha de mielina que já perdeu a sensibilidade nos dedos. Bom, esse paciente
talvez precise de 2.000, 3.000. Ele vai fazer um tratamento com altas doses de vitamina B12, porque ele tem problemas nos nervos, na capa dos nervos, na bainha de mielina, mas aí é um paciente à parte, tá? Então vamos falar assim, passou de 1.000, estaria alto. Bom, e aí? O que acontece? Alguns estudos recentes correlacionaram níveis altos de vitamina B12 com uma incidência maior de câncer. E aí, eu prescrevo para um paciente, sei lá, o paciente é bariátrico, fez cirurgia bariátrica, chega no meu consultório com 200 de vitamina B12, eu dou lá umas injeções de Crono-B para ele, prescrevo vitamina B12 e falo, olha, volta daqui a 3 meses. E ele volta com a vitamina B12 em 1.400. Por quê? Porque eu passei do ponto, botei bastante, fiquei com medo, aumentei, exagerei. Quando ele volta, eu vou regular, vou ajustar. Mas aí o paciente volta e fala assim, doutor Samuel, a minha B12 está em 1.400 e eu vi um nutricionista no Instagram, um médico no Instagram, no YouTube, falando essa relação da vitamina B12 alta com o câncer. Então vamos lá, gente, entender de uma vez por todas. Esta relação que está sendo cogitada em alguns artigos mais modernos, ela não tem absolutamente nada a ver com vitamina B12 alta em paciente que está suplementando. Se o paciente está suplementando B12 e a B12 está um pouco mais alta, está alta não é por um motivo desconhecido, não é por um motivo aleatório. Ela está alta porque o paciente está tomando B12. E a vitamina B12 aumentada em quem está tomando não tem relação nenhuma com aumento de incidência de câncer. Esquece isso. Se você está tomando B12, a B12 passou um pouquinho, não tem nada a ver com câncer, tá? Até porque não tem nem toxicidade. Vitamina B12 em 1.400, ela é uma vitamina hidrossolúvel, não é uma vitamina lipossolúvel. Ou seja, o corpo dá conta, excreta, bota fora o que sobrou, tá? O que acontece? Onde é que anda, então, esta associação? Se o paciente não faz uso de vitamina B12 pura ou nenhum suplemento que tenha B12, então ele não toma, ele não suplementa B12 e ele chega no consultório com 1.600 de vitamina B12. Este é o paciente que está sendo referido nesses tais artigos que fizeram essa associação de vitamina B12 aumentada versus câncer. Porque se percebeu que muitos dos pacientes que apresentavam, por um motivo desconhecido, vitamina B12 muito alta, muitos desses pacientes, 1 ano e meio, 2 anos depois dessa identificação, manifestavam algum tipo de câncer. E essa associação, ela não foi bem determinada. Não existe uma coisa assim já mostrada, um estudo, uma análise falando, olha, a B12 deste paciente foi a causadora da neoplasia ou do câncer. Não. O que a gente, como cientista, estuda e tenta chegar a uma conclusão? Existe um ciclo chamado de ciclo do SAMI, que é um ciclo, ou ciclo do SAM, tá? Tanto faz, é a mesma coisa. Ó, porque o que significa isso aqui? Significa S-adenosilmetionina. Então pode ser ciclo do SAM ou ciclo do SAMI. Esse ciclo, ele começa com um aminoácido chamado metionina e ele vai passar por algumas derivações. Uma delas, a primeira derivação, é a metionina se transformando em S. Vamos botar mais resumido aqui para caber no quadro. A metionina, que é um aminoácido que está na alimentação, vai se transformar em S-adenosilmetionina, que é o SAMI, que vai se transformar em S-adenosilhomocisteína, que vai se transformar em homocisteína.
A enzima que faz essa conversão de metionina em SAMe é a MAT, metionina adenosina transferase. E a enzima que vai transformar homocisteína em homocisteína é adenosina homocisteína sintase. Ó, então, sintase. São todas enzimas trabalhando aqui no ciclo do SAMe. Ó, metionina através da MAT vai se transformar em SAMe. E o SAMe, ele é considerado o maior doador de radical metil do corpo. Ó, radical metil é CH3, tá? E o metil é quem faz as reações de metilação, que são reações que acontecem ao longo do dia, a cada segundo o nosso corpo está metilando. É o segundo processo mais abundante do corpo, perdendo apenas para a síntese de ATP. Veja bem, lembra do ATP que a gente fala aqui de mitocôndria e tal? A gente produz ATP o tempo todo. Segundo processo mais abundante do corpo é a metilação, que precisa do radical metil e está aqui o maior doador de radical metil. Então, olha a importância deste ciclo acontecer. Metionina convertendo em SAMe, SAMe convertendo em S-adenosil homocisteína e convertendo em homocisteína, tá? Só que quando chega nesse nível aqui, duas coisas podem acontecer. Ou eu vou remetilar, né? Remetilar o ciclo, que seria a homocisteína voltando a ser metionina, ela volta a ser metionina. E a enzima que faz isso é a metionina sintetase. Então, ou ela faz a ressíntese para voltar a ser metionina, e aí ela volta a virar em SAMe para doar um radical metil, né? Ela fica fazendo esse ciclo. Ou ela vai seguir por uma fase que chama ciclo da transfuração, que a homocisteína então vai converter em cistationina para converter em cisteína, porque a cisteína, que está vindo desse ciclo, vai juntar com a glicina e vai juntar com o ácido glutâmico e vai, ácido glutâmico ou glutamina, vai juntar com cisteína, com glicina vai formar glutationa, um antioxidante. Então, esse é um dos ciclos extremamente importantes para o corpo, porque olha só, ou dele eu vou tirar a cisteína para formar um dos antioxidantes mais poderosos do corpo, ou eu vou formar aqui, eu vou ficar fazendo a ressíntese para formar metilação, radical metil. Agora, o que acontece? Muitos cânceres, principalmente câncer genético, tá? Câncer genético, de origem genética, ele é um câncer, até que se prove o contrário, de origem metiladora. Ele é metilador, ele consome radical metil, tá? O câncer genético. Então vamos lá, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu tenho um consumo exagerado de radical metil, eu tenho talvez então uma necessidade de ficar fazendo ressíntese desse ciclo aqui. E aí eu preciso da metionina sintetase. E a metionina sintetase, para trabalhar, ela não funciona sem a vitamina B12. Então o corpo, quando entra nessa ressíntese, ele começa a absorver vitamina B12 em exagero. Ele absorve muito mais B12 do que precisaria em uma situação normal. Ou ele começa a produzir B12. Sim, o corpo tem capacidade de produzir B12 a partir da microbiota do intestino. E essa vitamina B12, então, aumenta porque está fazendo esta ressíntese, que pode ser porque o paciente está com uma neoplasia, ou seja, com um câncer, e aí vem essa associação desses estudos mostrando que
Pacientes com B12 muito alta podem ter um câncer. Só que tem outro detalhe. Eu também vou encontrar essa necessidade de fazer ressíntese em pacientes que estejam utilizando muita glutationa. A glutationa está sendo demandada em exagero e o corpo está precisando. Se tem escape de glutationa, muita glutationa, o corpo também pode aumentar a B12. Tá? Onde é que seria uma situação dessas de necessidade exagerada de glutationa? Paciente com contaminação por metal pesado, por contaminante ambiental, estresse oxidativo hepático, um fígado doente. Tá? Então veja bem, não é só a doença neoplásica, não é só o câncer que vai estar associado a níveis aumentados de B12. A gente tem também outras situações. Portanto, você que não usa vitamina B12, deixando bem claro, não toma nenhum suplemento com B12 e fez o exame e a B12 está em 1.600, calma, não se assusta, mas procure um médico que trabalhe com essa parte de bioquímica, com essa parte de ajuste metabólico, porque provavelmente você tem alguma coisa acontecendo de errado neste ciclo, chamado de ciclo do SAMe. Tá? Isso não necessariamente será um câncer, pode ser alguma outra desordem, mas o recado mais importante deste vídeo é: tomar vitamina B12 não aumenta câncer, mesmo que aumente um pouquinho o nível no teu sangue. Tem nada a ver com a suplementação da B12, e sim com um paciente que não está sendo suplementado, mas encontra mostra para o médico um exame de vitamina B12 em excesso. Então, a ideia do vídeo de hoje era clarear essa informação para você não ficar com essa visão distorcida, como eu percebi que muitas pessoas têm. Né? Pessoas, o vegano que está tomando vitamina B12, o paciente que fez cirurgia bariátrica, está tomando vitamina B12, o paciente celíaco que está tomando vitamina B12, esse paciente começou a ficar assustado porque viu seus níveis no sangue um pouquinho mais altos. Esquece, essa relação não existe, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Desculpa o nó na cabeça, mas tem que explicar toda essa parte bioquímica aqui para que fique clara a informação e não simplesmente parecer que é a minha opinião sobre o que os artigos podem estar mostrando. Não, não é opinião, é o que é a bioquímica esclarecendo os fatos. Se você gostou desse vídeo, você pode colocar no grupo de WhatsApp da família, compartilhar com os amigos e, por favor, lembrando sempre de dar aquele likezinho gentil aqui para ajudar este canal, estes vídeos a terem relevância para o YouTube. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para receber alerta de novos vídeos aqui toda semana para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.